Graça e paz, minhas amadas, bom dia. Nessa manhã, eu quero falar com vocês a palavra do Senhor, que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Minhas amadas, nessa manhã eu quero que você fique atenta a tudo que o Senhor vai falar, principalmente sobre esse versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta. Essa palavra giesta é a mesma coisa que zimbro, é uma árvore que dá pequenos frutos azulados. Deus, nessa manhã, quer nos orientar, quer falar conosco sobre essa palavra, sobre essa árvore zimbro. O zimbro é um arbusto, é uma planta do gênero Juníperos, que produz uma baga de zimbro, ou em inglês a famosa berry. Não sei se vocês já ouviram falar da blueberry, uma espécie de fruto pequeno e azulado. Esse zimbro, ele é rico em óleo mirceno, óleo cineol, flavonoides e vitamina C. Ele tem muitas propriedades. Ele produz benefícios terapêuticos, melhor sistema digestivo, ação antioxidante, antisséptico natural. Ele tem ação anti-inflamatória, ele tem poder diurético, ele alivia o inchaço, ele trata problemas de pele, ajuda a atuar no sono, doenças respiratórias ele ajuda a melhorar e ele controla a glicemia. Então nós vemos aqui que ele tem muitas qualidades, o zimbro. Só que nessa história que nós lemos do profeta Elias, esse zimbro tem uma única função: de fazer sombra para o profeta no meio do deserto. Amém? Então, nessa manhã, quando nós olhamos para a nossa vida, que estamos no deserto, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não vão bem, como que nós ficamos? Ficamos apáticos, ficamos sem reação, ficamos sentados à beira do caminho, como se os problemas, as dificuldades, as desilusões tirassem de nós todas as forças, deixando no lugar o desencanto, a desesperança e a falta de fé. Nós percebemos que Elias caminhou bastante no deserto, a distância de um dia inteiro, até encontrar um arbusto de zimbro onde se sentou à sombra e orou a Deus, pedindo a morte. Nós percebemos que Elias foi um homem que orava e caía fogo do céu. Elias fez muitas coisas através do poder de Deus, Deus usando a vida dele. É um dos profetas mencionados na Bíblia, que Deus assim operou grandemente através da vida dele. Mas quando ele recebeu uma mensagem de Jezabel,
dizendo que no dia seguinte ele estaria morto, ele teve medo. A Bíblia fala para nós aqui que Elias, no versículo 3, teve medo e fugiu para salvar a vida. E quando ele entrou naquele deserto, fugindo, com medo, sendo perseguido, com uma luta espiritual dentro dele, porque ele fazia a obra, trabalhava para o reino e agora estava sendo perseguido, né, por uma mulher, a mulher do rei, a rainha, que era sacerdotisa de Baal. Então, Elias, que era um homem cheio de fé, um homem de Deus poderoso, teve medo. E nós também, como seres humanos, também temos medo, né? Nós sentimos medo. E ele andou naquele deserto por cerca de um dia de caminhada. E Deus tinha preparado para ele um arbusto de zimbro, para que ele deitasse à sombra. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós estamos caminhando no deserto, quando nós estamos nas tribulações, nas guerras espirituais, nos problemas, Deus coloca o zimbro para que possamos descansar, para que possamos recarregar as nossas baterias. Quando nós entramos no deserto, onde o sol é escaldante e quando nós sentimos sozinhos, o nosso Deus dá um escape. Ele proporciona um arbusto de zimbro para mim e para você, como fez com o profeta Elias. As promessas de Deus para as nossas vidas, elas não podem acabar no deserto. O próprio Deus permite e prepara uma sombra de zimbro para que possamos descansar e recarregar as baterias, porque o nosso trabalho ainda não terminou. Deus traz um tempo de descanso na sombra e precisamos entrar na sombra do Onipotente para receber a força, o renovo e prosseguir nossa jornada de fé. O nosso chamado ainda não terminou. Ele vai injetar ânimo nas nossas veias para prosseguirmos para o alvo. Esse tempo de descanso na sombra do zimbro é essencial para que a sua vida e o seu ministério tenham mais alcance. O deserto não é o seu fim. O deserto não é o seu lugar. O deserto não é o fim do seu ministério. Deus quer que você entenda que é no deserto que deve depender dele, orar a ele, buscar a ele. É no deserto que você deve se humilhar, deve descer, se submeter e deitar na sombra dele. Você será restaurada, alimentada, renovada, capacitada para poder terminar a obra que o Senhor começou na sua vida. Depois que Elias se rendeu à sombra do zinco, pôde perceber o cuidado do Senhor e prosseguiu destemido, porque o Senhor não desampara aquele que ele escolheu. Amém? Você pode observar que depois que Elias deitou naquela sombra do zimbro, que Deus preparou aquele zimbro para que ele estivesse descansando, para que Deus pudesse tocar nele e renovar as forças dele, porque Deus enviou o anjo por 2 vezes. E ele foi e viajou 40 dias e 40 noites. É isso que ele quer fazer com você, minha amada. Nessa manhã, o Senhor quer tocar em você. O Senhor quer dizer para você, você teve um tempo de descanso na sombra do Onipotente. Esse zimbro significa a sombra do Onipotente. E agora Deus quer que você se levante e caminhe e trabalhe 40 dias e 40 noites. O renovo do Senhor está sobre você. Você vai caminhar, você vai ter um monte de Deus, porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu. Amém? Jesus Cristo disse para nós, no mundo vocês terão aflições. Mas ele disse também, tenha bom ânimo, eu venci. E é isso que o Senhor Jesus está falando nessa manhã. Tenha bom ânimo, assim como ele venceu, ele faz você mais do que vencedora. Toma posse dessa palavra, siga em frente, caminhe para o alvo. O Senhor é contigo e ele não desampara aquele que ele escolheu.
Você não vai morrer no deserto. Você não vai ficar no deserto. O Senhor te chamou para vencer. Foca no alvo. Prossiga para o alvo. E o Senhor vai fazer de você mais que vencedora. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.